Então a gente vai assistir agora um vídeo do Donald Trump. E esse vídeo ele foi gravado ontem, e ele foi gravado em razão de uma decisão do ainda presidente Biden, que resolveu liberar a Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance. Ou seja, a gente está deixando de ter uma guerra em que a Ucrânia ela atua com ajuda externa para a sua defesa e passa a ter a possibilidade de atacar o território russo. Isso muda absolutamente a dinâmica da guerra e coloca um componente nuclear nesta guerra, porque a reação do governo do Putin foi imediata e ele já mandou atualizar a sua doutrina nuclear, todos os protocolos que são acionados na hora realmente de uma guerra nuclear, e há uma ameaça latente, inclusive de uma possível bomba nuclear, que ela possa ser uma tática, uma bomba nuclear tática, que ela é menor, e que a Rússia pode jogar essa bomba no mar só para mostrar que não está brincando, tá certo? Então, esse é o cenário. O cenário é tão grave que levou o Trump a gravar essa mensagem aqui. Solta o vídeo, por favor, produção. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting this sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I'm the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. Bom, hoje, inclusive, a Rússia confirmou já oficialmente um ataque de 6 mísseis de longo alcance no seu território. Esses mísseis alguns deles foram destruídos, outro teve algum problema e não deixou nenhum dano grave. Mas o fato é que a Ucrânia já está usando, vamos dizer assim, desse salvo-conduto que o Biden deu e que, naturalmente, vamos dizer assim, tira o gatilho dessa granada, Márcio. Exatamente, Cláudio, tira o gatilho dessa granada e torna a situação do mundo cada vez mais instável. A gente também não pode esquecer que a Ucrânia também está reagindo nesse momento à intensificação da guerra por parte da Rússia. A Rússia tentou avançar bastante nos últimos dias, desde a vitória do Trump, porque o Putin acredita e o Kremlin acredita nesse momento de que quanto mais território eles conseguirem angariar, mais eles terão a possibilidade de negociar lá na frente um acordo com maiores partes do território ucraniano para a Rússia. Então,
esse movimento da Ucrânia já era esperado. Mas tendo esse tipo de mísseis agora, a autorização de uso desses tipos de mísseis de longo alcance, que chegam a grande parte do território que faz a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, a gente vê a escalada do conflito. Porque do outro lado, o Putin pode também subir mais um degrau, subir mais o tom e usar armas nucleares. E é esse o grande medo de toda a população que está ali naquela região, é o grande medo da Europa, e eu acredito que França e Alemanha, que em um primeiro momento apoiaram essa iniciativa do presidente Biden, precisam pensar duas vezes, não por medo, mas pelo sentido de que em menos de 2 meses nós teremos um novo presidente nos Estados Unidos e a guerra pode tomar outro rumo. Não é o momento de se arriscar vidas em um outro nível nessa guerra que já dura tanto tempo. Não é o momento agora, com uma nova liderança chegando aos Estados Unidos, que possui uma visão completamente diferente dentro desse teatro de guerra que a gente está vendo, não é um momento para movimentos bruscos que podem levar a guerra a um novo nível e deixar a Europa numa situação de maior insegurança. Eu acho que você falou, foi perfeito nessa colocação tua, porque nós estamos falando de um pato manco. O Biden é um pato manco, é aquele presidente já em fim de mandato, é um presidente que já não tem, ele primeiro, né, ele nem concorreu à reeleição, teve de ser retirado, é um sujeito com dificuldades cognitivas, com problemas de locomoção, problema para falar, problema para raciocinar, ele foi retirado, vejam, o Biden foi retirado, foi obrigado a se retirar da disputa eleitoral para dar lugar a Kamala Harris, porque não tinha condições de disputar. Eu fico aqui impressionado, Márcio, como é que esses países, me parece que a Alemanha hoje já deu uma recuada, eles avalizam algo, né, uma decisão tomada por esse presidente. É claro que a gente sabe que essa é uma decisão que não é tomada por ele, ela é tomada por um sistema ali de poder, que é esse sistema que o apoia, e que inclusive o manteve no poder, apesar das condições dele não serem as melhores para governar, ainda mais uma potência nuclear, como são os Estados Unidos. E para piorar a situação, justamente, nós temos um presidente em fim de mandato que vai deixar essa situação para o próximo. Quer dizer, que tipo de decisão pode ser tomada agora? Agora era o momento de adiar qualquer decisão, de tentar baixar a temperatura, justamente para respeitar esse período de transição. O Trump já tem, vamos dizer assim, lugar de fala como presidente americano, né? E está respaldado por uma maioria considerável dos eleitores americanos. Então está tudo errado nessa história, né? Ele tem, além, é o que a gente chama nos Estados Unidos de a clear mandate, né? Clear mandate. Ele ganhou no voto popular, que todo mundo dizia, desculpa, que ele não iria vencer, venceu no voto popular, venceu no colégio eleitoral, venceu também na Câmara dos Deputados, na Câmara de Representantes, venceu o Senado e venceu 8 de 11 eleições para governo de Estado. Ou seja, eu escrevi um artigo semana passada chamando isso de Grand Chelem, que é o que se chama no automobilismo, quando você vence, quando você faz a volta mais rápida, quando você faz a pole e lidera todas as voltas. Ou seja, o que o Trump fez foi um Grand Chelem. Ele venceu em todas as frentes e isso deu a ele um claro mandato. Uma coisa que a gente precisa entender, Cláudio, que eu me lembro que quando eu era diretor da Apex, eu ouvi de um chefe meu que eu tinha no Itamaraty, é que ele falou assim: Márcio, a gente chegou aqui para fazer a vontade das urnas. Sim. A vontade do povo. Nós temos um mandato para executar a vontade do povo expressa nas urnas. Então, aquilo é a essência da democracia. Sim. E no momento que o Biden faz este movimento, sendo um pato manco, estando em um fim de mandato, ele está indo contra a vontade das urnas. Está indo contra a vontade das urnas. Então, na verdade, ele deveria, nesse momento, não fazer movimentos bruscos e já deixar o presidente eleito, que ainda não tem a caneta, mas já tem o título de presidente eleito, inclusive ele tem um aparato de segurança como presidente eleito diferenciado, ele já tem prerrogativas e já tem a possibilidade também de ter acesso a documentos, a briefings de inteligência como presidente eleito. Ou seja, ele já está dando um passo dentro do Salão Oval, não é o momento do presidente que está saindo fazer movimentos bruscos. E especialmente
fazer um movimento que eu gosto de chamar, nesse momento, de antidemocrático, porque é um movimento que não está respeitando a vontade do povo americano. Sem dúvida. Ele está traindo. Está traindo o povo americano. O Putin deu uma entrevista também para uma emissora russa sobre essa ameaça nuclear. Júlio, por favor, pode soltar. Сообщение прямо в тему. Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, региональные войны постоянно вспыхивают то там, то здесь. Достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит то Ирак, то Ливия, то другие конфликты. Но глобальных не было конфликтов. Глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы не звучало вот то, что я сейчас скажу, неприятно не звучало, но это правда. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. O que você achou? Eu acredito que o presidente Putin deixou isso muito claro, né, da possibilidade que a gente tem de um conflito se escalar. Sim. Então, o presidente Putin, ele sempre dá esses recados e me deixou muito claro nesse recado de que o conflito tem potencial para se escalar. E esse conflito, além de estar nas portas da Rússia, está nas portas da Europa, né? Então, isso sim pode ser algo que pode desestabilizar de maneira muito forte a economia mundial. Agora, o Putin, ele deu o recado, né? É isso que a gente precisa ver muito claramente na fala dele.